Olá pessoal, tudo bom? Como havia prometido, estamos agora aí na nossa segunda parte da nossa aula de introdução bíblica, que a segunda parte nada mais é do que um enxugamento do assunto aí, um resumão da primeira parte, e algumas dúvidas sobre cânon, sobre formação da composição dos livros sagrados, e é mais um tirar dúvidas do que outra coisa, tá? A gente resolveu fazer essa transmissão gravando antes e colocando no ar, porque a gente está com algumas dificuldades técnicas. Mas estamos disponíveis caso alguém tenha alguma dúvida sobre o que vai ser colocado aqui, pode colocar a pergunta lá no feed, lá na descrição lá do vídeo, que a gente vai responder assim que possível, tá bom? Bom, a gente falou no início sobre a Bíblia. Só para relembrar a nossa primeira aula, né? A Bíblia tem 66 livros, começou a ser escrita há mais ou menos 3.500 anos, demorou quase 1.600 anos para ser escrita e existe uma coesão em toda a sua escritura, desde o início até o fim, apesar de ter sido escrita por aproximadamente 40 pessoas em épocas distintas, em culturas distintas, em situações distintas, pessoas que vieram de origens sociais distintas, mas há uma linha mestra que conduz toda a mensagem da Escritura, ela aponta para Cristo, ela aponta para a redenção em Jesus, ela aponta para a obra salvadora do Senhor. E isso é algo maravilhoso, porque o Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia, porque ele inspirou essas pessoas para escrever segundo a sua vontade, como diz 2 Pedro, nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens cheios do Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram aquelas coisas justamente para que a vontade de Deus, a revelação de Deus chegasse até nós. Então, Deus é o seu autor, a Bíblia não se contradiz, ela é uma unidade. Todas as palavras foram igualmente inspiradas pelo Espírito Santo, ela está fechada, não existe mais acréscimo a ser feito, como algumas pessoas acreditam. Infelizmente, algumas seitas que se dizem cristãs acreditam que a Bíblia ela não é a única fonte de fé e prática do cristão. Os cristãos, de uma maneira geral, o cristianismo evangélico, a reforma protestante, uma das bases da reforma é o sola scriptura, ou seja, somente a escritura. A Bíblia é somente ela a nossa regra de fé e prática de vida cristã com o Senhor. Não tem mais nenhum outro livro adicional, revelação adicional, inspirada pelo Espírito Santo, que possa nos conduzir para a vontade de Deus. É claro que temos livros bons, temos autores maravilhosos, temos escritores que são muito usados por Deus para trazer à luz algumas coisas da verdade do reino de Deus e do Evangelho de Jesus. Mas acreditamos que a Bíblia é a única fonte inspirada pelo Espírito Santo, de revelação viva de Deus, da sua vontade para nós. Não existe outro livro, não existe livro de Mormon, não existe livro nenhum livro de Senhor White, nenhum outro livro a mais do que a Bíblia para poder nos dar a revelação completa de Jesus e do seu Evangelho e da sua vontade para nós. Então, através da Bíblia, Deus fala com o ser humano, né? Os profetas escreveram exatamente o que Deus queria, 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21 fala isso, né? E tem muitas pessoas que infelizmente substituem a palavra de Deus por qualquer outro tipo de revelação que não seja a da Escritura. Não que Deus não possa falar sobrenaturalmente, ou por alguém, ou pelos irmãos, falar alguma coisa para você, mas tem pessoas que abandonam a Escritura para ouvir
Deus falar apenas através de uma profecia, de uma revelação, e Deus não está falando comigo, e a Bíblia está lá fechada, empoeirada, não é? A forma mais poderosa que Deus tem para falar conosco é pela Escritura Sagrada, através do Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo revela a vontade de Deus para nós, revela o próprio Deus para nós, e nos enche e nos santifica da sua presença através da Bíblia. Então, nós dissemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego, chegou até nós por cópias extremamente precisas, né? E achados arqueológicos recentes comprovam isso, principalmente os manuscritos do Mar Morto, né? Da comunidade de Qumran, já mostra que existe uma autenticidade dos escritos bíblicos, né? Que nós temos hoje em nossas mãos. Nós falamos que a Bíblia é dividida entre Velho e Novo Testamento, 39 livros no Velho, 27 no Novo, isso na Bíblia cristã evangélica. Existem alguns livros a mais na Bíblia católica, e esses livros a mais, eles são considerados, algumas pessoas chamam de apócrifos, né? Mas apócrifo dá uma sensação assim meio, nossa, ruim, né? Algumas pessoas costumam chamar, no círculo teológico, de livros deuterocanônicos, ou seja, foram livros que foram escritos após o fechamento do cânon do Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento, alguns livros que estão hoje contidos na Bíblia Católica, eles não faziam parte do cânon sagrado judaico, como Tobias, Judite, Baruque, Primeira e Segunda Macabeus, alguns trechos de Daniel, né? Sabedoria de Salomão e outros livros que foram escritos pós-exílio, né? Quando o texto sagrado, os livros que eram considerados sagrados pelos judeus já haviam sido fechados. Hoje, nosso Antigo Testamento é exatamente a escritura sagrada que os judeus consideram sagrados, né? Aqueles livros a mais que estão contidos na Bíblia católica, eles são chamados deuterocanônicos porque foram escritos num período pós-fechamento do cânon sagrado. Não é que eles sejam livros malignos, nem livros horríveis, que não são, só não consideramos que eles são inspiração divina, inspirados por Deus, escritura sagrada, como o restante da Bíblia é. Há alguma outra diferença entre a Bíblia evangélica e a Bíblia católica? A única diferença é nesses livros do Velho Testamento. O Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse, é idêntico. É exatamente a mesma quantidade de livros, o mesmo conteúdo em cada livro que existe na Bíblia cristã evangélica, existe na Bíblia cristã católica. Bom, a Bíblia, como eu disse, foi organizada por assunto, né? Ela não está em ordem cronológica, né? Ela é verdadeira, é infalível, mostra a condição humana, o propósito de Deus para o ser humano, o propósito de Deus sobre todas as coisas, a promessa, a vinda de Jesus e a promessa de retorno de Jesus, né? E a eternidade que nos espera. Existe revelação sobre isso. Bom, a revelação de Deus na Bíblia, ela é chamada de revelação progressiva. Tem pessoas que não entendem, mas porque antigamente Deus falava uma coisa e no Novo Testamento parece que mudou a maneira de falar, a maneira de ser. Parece que existem dois deuses na Bíblia. Tem gente que tem esse questionamento, sabia? Mas antigamente Deus mandava matar, e no Velho Testamento e no Novo Testamento a Bíblia fala que a gente deve dar a outra face para o inimigo e tal. Existe o que nós chamamos de revelação progressiva de Deus. Deus não muda, Deus é o mesmo.
O que muda é o nível de revelação que a humanidade tem de Deus. Então, para aquele nível de revelação que a humanidade tinha de Deus no Antigo Testamento, Deus se manifestava daquela forma. Havia uma incapacidade de absorção da plenitude da revelação de Deus por parte da humanidade antes de Cristo. Então Deus revelava aquilo que estava no nível de capacidade de compreensão do ser humano a seu respeito. Quando veio Cristo, a Bíblia fala que Cristo é a plenitude da revelação de Deus para a humanidade. Então, em Cristo, muitas coisas que estavam neblinadas, digamos assim, a respeito do caráter, da postura, da visão, da pessoa de Deus, tudo isso foi revelado em Jesus. E assim a nova aliança traz uma revelação completa a respeito de Deus, de sua vontade, de seu propósito para o ser humano. Não que no Velho Testamento tenha acontecido algum erro da vontade de Deus. Como eu disse, Deus estava revelando-se no nível em que as pessoas tinham capacidade de compreender e de viver em sua época. A revelação progressiva de Deus chegou até Jesus. Aí alguém pode perguntar, mas será que Deus ainda não está progressivamente se revelando até hoje à humanidade? A própria Bíblia diz que a plenitude, o ápice, o auge da revelação de Deus para a humanidade se deu em Jesus. Então toda a revelação, toda a plenitude da revelação de Deus para a humanidade está em Cristo. Tudo que você queira saber sobre Deus, sobre o caráter, a justiça, o juízo de Deus, a bênção de Deus, o amor de Deus, a vida de Deus, está em Cristo. Pode procurar na nova aliança que você já encontra a revelação plena de Deus. Então, o cânon, como a gente chama de cânon, o que é cânon, pastor? Cânon, você está falando cânon? Cânon é uma expressão que vem do hebraico cané, que é regra, cana, que era uma coisa usada para medir, para trazer uma medição, como é que eu posso dizer, precisa sobre algo. Então, o cânon é uma medição, digamos assim, é uma regra, é algo que engloba aquilo que é considerado escritura sagrada dentro de um contexto específico, dentro de alguns princípios que foram utilizados para que as pessoas entendessem o que é revelação de Deus. Então, alguns livros do Novo Testamento, eles tiveram uma circulação entre as comunidades cristãs da sua época muito interessante, mas eles não foram considerados, no final, livros pertencentes ao cânon sagrado. Hoje temos Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, né? Gálatas, Efésios, Filipenses, até o fim da Bíblia, né? Então tem esses livros. Esses livros demoraram cerca de 3 ou 4 séculos para se fechar como escrituras sagradas da nova aliança, não tendo mais nenhum acréscimo ou subtração deles depois disso, né? Por exemplo, existe um livro chamado O Pastor de Hermas, que é o Evangelho de Barnabé. Esse era um livro que era muito circulado nas igrejas da época primitiva. Era um livro muito abençoado, inspirador, um livro que foi muito útil para a vida espiritual da igreja, mas chegou-se à conclusão de que esse livro não tinha inspiração divina. Quais eram os critérios usados para isso? Era a apostolicidade, era a aceitação
da igreja, o Espírito testificando com a igreja aquilo, era a circulação do livro entre as igrejas, dentre outras características que os pais da igreja que fizeram essa peneira em relação àquilo que era sagrado ou não, debaixo da inspiração do Espírito Santo, chegaram à conclusão. Por exemplo, existe um livro chamado Didaquê, que é o livro do ensino, da doutrina, não é? Que era um livro muito utilizado, não é? Também na igreja primitiva, para doutrinação, para discipulado. Era um livro de questões muito básicas, né? E o Didaquê, ele, apesar de ter uma circulação enorme entre as igrejas, ele não foi considerado um livro sagrado, inspirado por Deus, porque ele não cumpria alguns critérios da canonicidade, como, por exemplo, o que se chama de assinatura apostólica. Então, não havia uma assinatura apostólica no livro, não havia uma característica de que foi o círculo apostólico que escreveu. Então, por conta disso, o Didaquê também ficou de fora, apesar de ser um livro muito edificante, um livro inspirador, não é? Mas não é considerado um livro sagrado, de inspiração divina, que faça parte da Bíblia. Não é? Existem outros livros. Não é? Por exemplo, dentro dos livros que hoje estão no cânon, né, existem 2 livros em especial que muitas pessoas se esforçaram para não considerá-los sagrados. Um deles é o livro de Tiago. Né? Tiago, o próprio Martinho Lutero, o principal reformador, né, o pai da reforma protestante, ele tinha muita resistência com o livro de Tiago, porque Tiago fala muito sobre aliar a fé com as obras. E como o contexto cultural e da época de Lutero era justamente, ele estava combatendo aquele negócio de você ganhar seu lugarzinho no céu pelas boas obras que você fazia, sobre as indulgências e tudo. Então ele temeu que as pessoas, ao lerem Tiago, entendessem ao contrário da mensagem da Escritura sobre a fé em Jesus, somente a fé ser suficiente. Então, havia um nariz meio torcido de Lutero para Tiago, entendendo que Tiago podia gerar uma interpretação equivocada. Mas Tiago é tão inspirado por Deus, porque une 2 coisas, que é a fé e as obras, mostrando que as obras, na verdade, não são o motivo pelo qual nós somos salvos, mas são a consequência, são o sinal, o selo que mostra que fomos alcançados pela salvação. E nem o próprio Martinho Lutero, que foi o principal reformador, né, teve capacidade de remover Tiago da Bíblia. Veja como os livros inspirados por Deus, por mais influentes que fossem as pessoas que pensaram em tirar ou colocar, não conseguiram mover nenhum dos livros sequer. E isso só prova cada vez mais a autenticidade da inspiração divina de cada um deles. Bom, eu acho que por hoje a gente vai terminar aqui. Eu não sei se existe alguma dúvida de vocês. Se houver alguma dúvida, estamos disponíveis. Você pode fazer a pergunta aí embaixo, tá, que a gente vai responder. Eu espero que de alguma forma isso tenha sido útil, essa aula. Não é nenhuma aula, né? É um bate-papo sobre introdução bíblica, sobre formação do cânon. Eu espero que Deus possa ter te abençoado com um pouco de conhecimento. Lembrando que o conhecimento teórico ele não serve de nada se você não conhecer a Deus, a revelação de Deus na vida prática. Se você não pratica a palavra, você pode conhecer a palavra todinha, você pode conhecer as escrituras do Gênesis ao Apocalipse, de cor, de trás para frente. Pode ser um exímio teólogo. Você é um perdido conhecedor da Bíblia. A única coisa que a palavra fala
é que devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Quem fala isso, inclusive, é Tiago, né? Praticar a palavra é tão importante quanto conhecer a palavra, né? Então, conheça a palavra e coloque ela em prática. Amém? Deus te abençoe. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Lembrando a vocês que temos um grande sorteio que vai ser feito agora no início de julho, né? Eu vou colocar aí, postar novamente, né? O sorteio é de uma Bíblia de estudo, 2 livros devocionais e uma Bíblia comum, mas com a capa toda estilizada, bonita, a capa de leão, bem bonita, né? Se você ganhar, você vai ganhar tudo isso. É um sorteio e o sorteio é para você participar é apenas R$ 10. Você faz o Pix, manda seu nome, tá lá no meu tem lá meu WhatsApp, né? Você pode mandar o seu nome com o Pix que você fez, R$ 10. Você está concorrendo a uma Bíblia de estudo, 2 livros devocionais e uma Bíblia estilizada, especial, para você levar para sua casa, tá? Vai ser no início de julho o sorteio, já faça, garanta logo. Você pode fazer quantos nomes você quiser, né? Eu quero contribuir com R$ 30, eu vou ter 3 nomes, vou ter meu nome 3 vezes no sorteio. Beleza, a gente coloca, tá bom? Então tá, Deus te abençoe, um abraço, até a próxima, paz do Senhor Jesus.